Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Olá, você que está então assistindo esse vídeo, né? Nossos alunos do Catecismo, nós estamos neste período diferente e por isso vamos aproveitar também as tecnologias para que nós possamos continuar com as aulas do Catecismo sem gerar atraso para vocês nas lições, né? E sem gerar também um atraso no tempo da confirmação de vocês. Nós esperamos que vocês também tenham todo o empenho, toda a dedicação possível para estudar a Palavra de Deus, como se nós estivéssemos nas aulas presenciais. Seguindo, então, a apostila, como nós vimos na abertura do vídeo, nós vamos estudar hoje sobre a obra de Cristo da descida ao inferno ao juízo final. E esta lição está na página de número 105, a lição de número 20. Eu peço desde já desculpa para vocês e espero que a minha voz esteja sendo audível. Eu estou, então, com uma rouquidão, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender e interagir, então, a partir desse vídeo com a apostila, resolvendo as questões, resolvendo os exercícios que lá estão colocados ao final da lição de número 20. Ok? Antes de começarmos a nossa aula, como de costume, assim como nós fazemos no momento presencial, nós queremos falar com o Senhor em oração para que Ele nos ilumine e nos abençoe. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, que mesmo de maneira diferente nós continuamos com o estudo da Tua Palavra. Apesar das crises, das dificuldades que têm sido causado por esta pandemia que tem afetado a muitas pessoas, gerando medo, gerando dificuldades de locomoção, de convívio e de comunhão, o Teu Santo Espírito sempre tem sido fiel para conosco, provendo meios para que a palavra chegue aos nossos corações, seja de forma online, de forma escrita, de vídeos, músicas, enfim, tantas e tantas programações que a Igreja tem promovido para que continuemos sendo alimentados no Teu amor e na Tua bondade. No dia de hoje, quando queremos meditar na obra de Cristo e tudo aquilo que significa para nós, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos abençoe, dando o entendimento necessário para que sejamos santificados na Tua verdade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos então recordar a lição de número 19 para que nós possamos entender o contexto dessa lição. Nós estamos falando da obra de Cristo. Na lição 19, que nós vimos aqui presencialmente, na ocasião da última aula que tivemos, nós vimos então os estados de humilhação de Cristo. Vimos que Cristo já existia, Cristo é existente desde a eternidade, pois Ele é verdadeiro Deus, mas Ele então deixa a sua glória, o seu trono de glória para vir habitar entre nós, seres humanos. E por isso Ele passa por todas as etapas que nós, seres humanos, também passamos. E vimos lá que a humilhação de Cristo
consiste na concepção, o momento em que ele passa a ser gerado, né, no ventre de Maria, depois então o seu nascimento, depois o padecimento, onde ele então é entregue perante as autoridades, e mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade do mundo, Cristo se submete às autoridades humanas para receber o julgamento, não um julgamento humano em si, mas um julgamento da lei de Deus sobre o pecado da humanidade. É Cristo que carrega este julgamento. E depois então, Cristo é crucificado, morto. Após a crucificação ele sofre a morte e sepultado. Vemos aqui que essas 6 fases, 6 etapas, consistem na humilhação que Cristo sofre em nosso lugar, em nosso favor. Mas Cristo, como verdadeiro Deus, ele tem então a exaltação. Então nós vemos a continuação da obra de Cristo, que ele não permanece no estado de humilhação, mas Cristo passa a desfrutar agora do estado de exaltação. E por isso, né, vocês podem ver esta seta da lição 19, ela aponta para baixo, mostrando a descida, né? Cada passo vivido por Jesus é a sua descida em nossa direção, e a partir da sua obra consumada, então, a partir do momento que ele é sepultado, ele passa agora, ele sofre as consequências do pecado, então ele agora passa a ter a vitória sobre o pecado. E aqui nós entramos no estado de exaltação de Cristo, que começa então com a descida ao inferno, a ressurreição, a ascensão, que é a subida de Jesus aos céus. Hoje, o estado atual de Jesus, no ponto 4, está assentado à direita do Pai, e o que ainda acontecerá é o juízo final, onde Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, nós vemos que a obra de Cristo ainda está acontecendo. Ela não é uma obra concluída, mas ela é uma obra em andamento, que nós já sabemos quais as etapas, e sabemos que ele, como vitorioso sobre as etapas anteriores, também será vitorioso sobre as demais, mas nós ainda temos algumas etapas a acontecerem, né? E na lição de número 20, que vocês têm na apostila, né, na página 105, nós vemos ali uma breve explicação no primeiro parágrafo, onde mostra justamente isso que nós acabamos de explicar, e vocês podem depois acompanhar, então, a leitura na apostila para resolver os exercícios seguintes. Mas nós vamos lá. Cristo desceu ao inferno. E aqui é a primeira fase do estado de exaltação de Cristo. E é preciso, então, nós entendermos o que é o inferno para que nós possamos compreender o que Cristo foi fazer lá. Tá? Daí nós olhamos o texto de Mateus, no capítulo 25, versículo 41, esse texto que está na tela junto com vocês. Veja, o texto diz assim: então ele quem? Deus, né? Dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, o que é o inferno? Um fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Entendemos por esse texto que o inferno é um lugar de castigo. Mas quem é que criou este lugar de castigo? Ora, esse lugar de castigo é criado pelo próprio Deus. Vejam, nós temos no imaginário popular a ideia de que o inferno é criado pelo diabo, né? Nós temos na ideia do nosso imaginário popular de que Deus manda no céu e o diabo manda no inferno. E, portanto, o inferno teria sido uma criação do diabo. Mas lá no princípio do Credo Apostólico, no primeiro artigo, nós estudamos que Deus criou todas as coisas. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Isso envolve tudo o que existe, inclusive o inferno. O inferno é criado por Deus para castigar o diabo e os seus anjos. Tá? E é Deus quem tem autoridade sobre o diabo.
É Deus quem tem autoridade também sobre o inferno. Portanto, o diabo não está no inferno na condição de mandatário. Ele não está lá como mandão. Ele está lá no inferno na condição de castigado. Ele está sofrendo uma punição, tá? Que ele teve da parte de Deus por ter se afastado da vontade de Deus. O diabo e todos os seus anjos, todos aqueles que o acompanharam na revolta, né, dos anjos, bem como também aqueles que se afastam de Deus e não confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Serão, então, como nos mostra o texto, colocados neste lugar de castigo que Deus preparou e que Deus controla. Tá? Vemos também em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou ao inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Veja, quem é que tem condição de mandar alguém para o inferno? É Deus. Não é o diabo quem determina quem vai para o inferno. Né? É Deus. E Deus mostra qual é a condição para que alguém possa ter o céu e alguém possa ter o inferno. Ora, a condição humana, nós como seres humanos, estaríamos perdidos no pecado e, portanto, naturalmente condenados ao inferno. Mas Deus não nos deixa nesta condição. Deus envia seu Filho Jesus Cristo para nos dar a salvação. Portanto, hoje vai para o inferno aquele que não crê em Jesus como seu Salvador. Tá? Então, somente Deus tem o poder sobre todas as coisas, tanto do céu quanto do inferno. Agora, Cristo desceu ao inferno, é o que nós vemos nesse texto. Mas o que Cristo foi fazer lá? Então, Cristo foi ao inferno na manhã da Páscoa, antes de aparecer visivelmente aos homens. Então, Cristo foi ao inferno como ressuscitado, tá? Como vencedor sobre a morte. Então, o próprio Cristo sofreu de uma vez por todas os pecados de toda a humanidade em favor dos maus. Cristo morreu em favor de nós, pecadores, nós somos maus, para nos levar de volta a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. O que é que Cristo foi fazer no inferno? Cristo foi mostrar que é vencedor sobre a morte, o pecado, né, o diabo e todos os seus inimigos. Cristo foi ao inferno para pregar, para mostrar a sua vitória ao diabo. Tá? Então, Cristo foi na condição de vitorioso e de mandatário. Tá? É em Deus que está o poder sobre todas as coisas. A próxima etapa, né, a próxima fase da exaltação de Cristo é a sua ressurreição. Nenhum poder teria forças para mantê-lo na sepultura. Então, quando as mulheres chegaram ao túmulo, elas foram saudadas por um anjo, uma sepultura vazia e uma mensagem de alegria. Jesus mostrou-se para aquelas mulheres e aos discípulos e deu prova claríssimas de que ele havia ressurgido dos mortos. Jesus, né, ele ressuscitou. E ele, qual que são as provas, então, que nós podemos ter para a ressurreição? Será que isso tudo não é uma lenda, né? Porque logo após, no período ainda da ressurreição de Jesus, os próprios discípulos não acreditaram imediatamente naquilo que as mulheres haviam, a notícia que as mulheres haviam trazido. Depois também essa notícia se espalhou e o que ficou falado entre o povo é que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus para tentar mostrar para a população que Jesus tinha sido ressuscitado, para que as ideias de Jesus não morressem, mas as suas ideias revolucionárias para a época pudessem permanecer. Então, eles supostamente teriam inventado a ressurreição de Jesus para que os ensinamentos de Jesus perpetuassem. Bom, será que a ressurreição de Jesus é uma lenda? Ela realmente aconteceu? Ou será que Jesus ressuscitou apenas em espírito e o seu corpo continua numa sepultura?
nós podemos ver com muita clareza que a ressurreição de Jesus é verídica e é em corpo. Primeiro porque os registros que a Bíblia traz sobre os momentos em que Jesus apareceu com os seus discípulos mostram que Jesus comia com os discípulos. Jesus estava com eles. Jesus convida, por exemplo, Tomé a colocar o dedo nas suas feridas, nos seus lados, onde estava machucado, para que Tomé pudesse acreditar que, de fato, Jesus tinha ressuscitado no corpo. Mas, veja bem, as pessoas de fora do círculo de discípulos, do círculo dos discípulos de Jesus, muitos adversários e inimigos, continuavam não acreditando e achavam que tudo era uma mentira. Nós temos que entender o contexto da época para ver que a ressurreição é verdadeira a partir do contexto também que a Bíblia nos mostra. Naquela época, as mulheres não tinham muita credibilidade diante da sociedade. As mulheres não serviam como testemunha de um crime, por exemplo. Não era aceitado no tribunal testemunha de uma mulher para testemunhar a favor ou contra um crime. Logo, se as mulheres não tinham credibilidade e os discípulos quisessem inventar uma história de que Jesus teria ressuscitado, pense, eles jamais iriam dizer que foram as mulheres que tiveram o primeiro contato com Jesus, pois eles sabiam que as mulheres não tinham credibilidade. Então, se eles quisessem inventar essa história, eles teriam dito que foram os homens que viram Jesus primeiro. No entanto, os discípulos não se preocupam com isso, mas eles narram, a Bíblia narra o fato como de fato aconteceu. Jesus aparece primeiro para as mulheres. E são as mulheres que testemunham isso. Isso mostra que os discípulos não estão preocupados em inventar uma lenda, mas estão sim contando aquilo que realmente aconteceu. Um segundo fato que mostra que Jesus de fato ressuscitou é que todas as pessoas que morreram e que deixaram seu nome escrito na história por serem personagens importantes para a humanidade, todas as pessoas têm os seus túmulos. Se nós olharmos grandes homens e mulheres da história, nós vemos que eles estão sepultados em algum lugar do mundo, em alguma catedral, em algum cemitério, em algum castelo, em algum lugar estão os seus restos mortais. Mas e Jesus? Aonde estão os ossos de Jesus? Ninguém jamais até hoje conseguiu provar uma ossada de Jesus. Isso mostra, mais uma vez, que a ressurreição é verídica. E um terceiro fato que mostra que a ressurreição é verdadeira, além daquilo que a Bíblia nos mostra, que para nós é suficiente como verdade, mas eu estou aqui trazendo fatos de pensamentos humanos, né? Então, um terceiro fato que mostra isso é que ninguém estaria disposto a morrer por uma mentira. Ou seja, se os discípulos tivessem inventado uma mentira de que Jesus tinha ressuscitado, então, ao serem ameaçados de morte, eles, para se livrarem da morte, contariam a verdade. Eles não iriam alimentar uma mentira com o seu próprio sangue, derramando a sua própria vida. No entanto, nós vemos que todos os discípulos morreram testemunhando piamente que Jesus ressuscitou. Isso mostra que alguém vai se encorajar apenas por morrer quando o fato for verdade. Se for mentira, dificilmente alguém vai querer ou vai se dispor a morrer para sustentar uma mentira. Então, estes fatos mostram a ressurreição de Jesus como algo pelo qual nós podemos dar por certo. É claro que para nós a Bíblia já é suficiente no seu testemunho, mas se nós queremos argumentos extra-bíblicos, ainda nós temos estes pensamentos, né? De que se fossem uma mentira, não teria sido as mulheres as primeiras a verem, mas os discípulos teriam falado que foram os homens. Se fosse uma mentira, né, não teriam morrido por esta mentira, né? E se fosse uma mentira, né, o que os discípulos teriam inventado, em algum lugar os ossos de Jesus seriam encontrados.
né? Então, esses são fatos notórios que estão aí, que sustentam para nós a veracidade que a Bíblia está narrando, mostrando que a Bíblia está falando a verdade e não uma lenda. Então, Jesus instruiu seus seguidores mais chegados, né, os 12 discípulos, e então os enviou para fazer discípulos de todas as nações. Jesus lhes prometeu o poder do Espírito Santo e depois ele subiu aos céus. Então, com tudo isso, nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor. A ressurreição mostra que aquilo que Jesus realizou, doando a sua vida, foi aceito por Deus. Deus aceitou o pagamento e, por isso, Cristo vence a morte. E assim como Cristo venceu a morte, nós somos agora trazidos para a vida. Então, a ressurreição de Cristo é também algo que vai acontecer conosco. Nós teremos a ressurreição. Nós teremos a vida eterna em nosso favor a partir do que Cristo fez por nós. E aqui entra nesse ponto, né, o que a ressurreição de Jesus significa para nós. A ressurreição de Jesus prova para nós, em primeiro lugar, que Jesus Cristo não é qualquer um, não é um simples homem, como algumas religiões tentam sustentar até hoje, né? Mas Jesus Cristo é verdadeiro Deus. E nós vemos isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 4. Faltou ali o versículo, mas é o versículo 4. Diz assim, ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Então, a ressurreição de Jesus mostra que Jesus não é apenas homem, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mostra que Deus desce do céu e se entrega para nós na condição humana para nos dar a salvação. Jesus é Deus e o seu ensino é verdadeiro. A sua obra é plena e completa em nosso favor e nós podemos, então, se entregar com confiança na obra de Jesus em nosso resgate. Em 1 Coríntios, também no capítulo 15, versículo 27, diz as Escrituras Sagradas da seguinte maneira: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro da palavra todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Ou seja, Deus, por causa do sacrifício de Cristo, coloca Cristo como sob o domínio de todas as coisas, como juiz para vir e julgar os vivos e os mortos. Então, se nós estamos confiantes de que a obra de Cristo é para a nossa salvação e de que Deus aceita a sua ressurreição em nosso favor, a Bíblia então nos mostra que aquele que está em Cristo não morrerá, mas passa da morte para a vida. Ou seja, entenda que quando a Bíblia afirma não morrerá, não significa que não passará pela morte física. Um dia, enquanto Cristo não voltar, nosso corpo será depositado numa sepultura. Mas entenda que isso não é o fim, tá? Mas seremos ressuscitados, passando deste mundo mortal para a vida eterna que Deus nos preparou lá no céu. Então, são essas as benesses da salvação, da ressurreição de Cristo aplicado à nossa vida. Além daquilo que fala o texto de João 14, versículo 19. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Todos os cristãos ressuscitarão para a vida eterna. Veja bem, isso mostra aqui que Deus tem um lugar preparado para nós. Deus quer nos levar para junto dele. E o lugar que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus não é a morte, não é um túmulo, não é uma sepultura, mas é a vida que nós temos a partir da ressurreição de Jesus. A ressurreição, então, mostra, tá, que a vida verdadeira não será apenas essa que vivemos aqui neste mundo, mas após a vida neste mundo, continua-se a vida em Cristo Jesus lá no céu. E Cristo subiu aos céus. Quando que Cristo subiu aos céus?
Veja, no intervalo entre a sua ressurreição e a sua subida aos céus, nós registramos aqui que Cristo permaneceu durante 40 dias sobre a terra. E para que ele permaneceu esses 40 dias? Para mostrar, para dar testemunho para as pessoas de que ele de fato tinha ressuscitado. Então, aqui está mais uma prova de que os discípulos não estavam mentindo. Se os discípulos tivessem inventado uma mentira, as pessoas, de uma maneira em geral, não iriam ver Jesus ressuscitado. Eles iriam talvez dizer assim, não, só nós é que podemos ver, vocês não conseguem. Mas veja, Cristo permaneceu com os discípulos e permaneceu com as pessoas por 40 dias após a sua ressurreição. E no dia da sua subida aos céus, nós vemos que a Bíblia registra para nós que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. É impossível 500 pessoas ao mesmo tempo terem uma visão de algo igual, terem a visão de um fantasma, né? Então, mostra que a ressurreição de Cristo é verdadeira. Cristo permanece esses 40 dias para provar para as pessoas que ele havia ressuscitado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 a 6, temos o seguinte: ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive. Mas alguns já morreram. E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde aos apóstolos. Veja bem, né? Aqui nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo dizendo que ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores. Então nós vemos aqui que várias pessoas viram Jesus e que os discípulos não estavam contando uma lenda. E depois disso, né, ele sobe aos céus. Então nesse período de 40 dias em que Cristo esteve sobre a terra, depois da ressurreição, ele deixou algumas instruções importantes sobre o trabalho que os cristãos devem realizar a partir da vida de fé. Estas instruções estão em Atos 1, no capítulo 8, e também no texto de Mateus 28, versículos 19 a 20. Eu destaco aqui especialmente o texto de Mateus, onde nós cristãos somos incentivados por Jesus a fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando elas a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Então, Cristo instrui, prepara a igreja que vai ficar aqui na terra para que ela continue a sua obra fazendo discípulos. E depois desses 40 dias que Cristo fez essa missão, né, que Cristo fez e instruiu a igreja para a missão, então Cristo sobe aos céus. Então, os 40 dias antes da subida ao céu serve também para provar que Cristo, de fato, havia vencido a morte. Em João 14, versículos 1 a 4, Jesus diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Veja bem, Cristo subiu aos céus, mas ele não se distancia de nós. Ele está conosco, como ele mesmo prometeu. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ora, como é que Cristo está conosco ainda hoje? Cristo está atuante em nossos corações pelo poder do Espírito Santo, que age na palavra de Deus, no batismo e na Santa Ceia. E Cristo nos coloca, a nós como igreja, Cristo nos faz o seu corpo presente no mundo. Nós, cristãos, é que damos vazão à obra de Cristo entre as pessoas. Veja, somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, o que faz a cabeça no seu corpo? Ora, ela dá ordem para suas mãos, ela dá ordem para os seus pés, ela comanda todo o seu corpo. Cristo nos comanda pela sua palavra.
E nós, como igreja, somos o seu corpo. Somos a voz de Cristo a levar amor para as pessoas. Somos as mãos de Cristo a ajudar as pessoas necessitadas. Somos os pés de Cristo a caminhar com aqueles que estão solitários e que precisam de ajuda. Nós somos a presença de Cristo no mundo. Não que nós sejamos Cristo. Não. Cristo é único, mas ele age por meio da sua igreja. E ele se manifesta ao mundo através da sua igreja. E quando Cristo voltar, então, o que ele quer fazer? Levar a todos nós junto de si no céu, para que onde Cristo está, assentado à direita de Deus o Pai, nós possamos estar um dia também. Veja que bênção! Estar um dia juntamente com Deus lá no céu. É o desejo de Cristo para todos nós. Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Este é o estado atual de Cristo. Apesar de, como eu disse, não significa aqui um lugar geográfico, que Cristo está sentado do lado direito. Não. Significa um lugar de poder, de honra, de destaque. Alguém que está à direita de uma autoridade é alguém que tem uma influência e um destaque especial. Então, Mateus 28, versículo 18 diz: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Então veja bem, é isso que significa estar sentado à direita de Deus o Pai. Jesus está sentado à direita de Deus o Pai, isso quer dizer que ele está no controle de todas as coisas do mundo. Mas especialmente Jesus está governando e protegendo os crentes que compõem a igreja. Então, nós podemos nos alegrar nesta notícia de que Cristo continua atuando em favor dos cristãos e Cristo continua agindo para que nós cristãos estejamos sempre firmes na fé em Cristo Jesus e tenhamos acesso à vida eterna. Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Veja, Cristo subiu aos céus na ascensão, e a Bíblia nos mostra que assim como Jesus subiu aos céus, um dia ele descerá novamente do céu, investido de todo poder e glória, para julgar os vivos e os mortos, segundo a fé que eles tiveram nele. Então, veja bem, aquele que morre hoje, antes da vinda de Jesus, vamos imaginar que você morra nesse exato momento e Jesus ainda não tenha vindo para julgar os vivos e os mortos. O que vai acontecer com você? Bom, se você morreu com fé em Jesus como seu Salvador, o seu corpo será depositado na terra e a sua alma guardada com Deus no céu, aguardando o dia do juízo final. Até que, no dia do juízo final, o seu corpo ressuscitará, tornando-se um novamente com a sua alma, e você será levado de corpo e alma para o céu, por causa da fé que teve em Jesus como Salvador. Agora imagine que você não tenha fé, que você não crê em Jesus. O que vai acontecer? Você morre nesse exato momento. O teu corpo é depositado na terra. A tua alma é levada ao inferno, à condenação, ao lugar daqueles que não creem em Jesus como Salvador. E no dia do juízo final, o teu corpo e a tua alma tornarão-se de novo um só. E o teu corpo e alma será levado para o inferno, por causa da falta de fé em Jesus como Salvador. Agora, imagine que Jesus volte nesse exato momento. O que vai acontecer com você se você ainda não morreu? Ora, se Jesus voltar nesse exato momento em que eu estou vivo, não precisarei passar pela morte. Mas diz a Bíblia que o meu corpo será transformado como o corpo glorioso de Cristo, e eu, como crente, serei levado para a vida eterna. Já o descrente permanecerá no seu estado de corrupção, permanecerá nessa condição, que nós vivemos aqui neste mundo, e o seu corpo, a sua vida inteira, será levada para a condenação ao inferno. Então, isso é o que acontecerá no dia do juízo final, no julgamento dos vivos e os mortos.
Entenda que Jesus não vai julgar as pessoas pelos seus méritos, mas Jesus julgará as pessoas pela sua fé. Aquele que tem fé em Jesus como Salvador será salvo. Quem não tem essa fé será condenado. Mas também a Bíblia nos mostra que a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta apenas dizer eu creio em Jesus e viver uma vida totalmente contrária daquilo que Jesus está ensinando. É preciso que a fé se mostre de forma concreta e presente em nossa vida através das obras que praticamos. E estas obras são descritas também no texto de Efésios, onde nos mostra, que nós, como cristãos, precisamos ter longanimidade, paciência, mansidão, amor, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há ninguém que nos condene por sermos amorosos, por fazermos o bem. Todavia, não é o fazer o bem que salva, mas eu faço o bem porque já sou salvo através da fé em Jesus. Veja, o fazer o bem é uma consequência da fé e não é uma conquista humana para que eu possa merecer a salvação. Fazer o bem é porque eu já sou salvo, não para ser salvo. Eu faço o bem porque Deus me salvou em Cristo Jesus. Eu não faço o bem para ser salvo, mas eu faço porque já sou salvo. Isso precisa ficar muito claro para que nós entendamos que o julgamento de Deus no juízo final se dará como base a partir da fé. Aquele que tem fé será levado para o céu. O que não tem fé será levado para o inferno. Então, ainda em Atos 10, 42, Jesus nos mandou anunciar o Evangelho aos povos e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o único que pode julgar os vivos e os mortos. Nós não temos, nós, seres humanos, nenhuma condição de definir se alguém está no céu ou se alguém está no inferno. É somente Deus que conhece os nossos corações e é somente Deus quem sabe se uma pessoa, no seu último momento de vida, se arrependeu e acreditou em Jesus ou não. Portanto, apenas no juízo final é que serão reveladas todas as coisas. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós como cristãos confessamos e temos a certeza da salvação, mas nós não temos autoridade para julgar ou para dizer que outra pessoa está no inferno. Pois eu como cristão, como ser humano, não posso olhar no coração dela e de repente no último momento da sua vida, o Espírito Santo teve a oportunidade de trabalhar naquele coração, dar a ela fé, arrependimento e, portanto, a vida eterna. Somente no juízo final é que isso será mostrado de uma forma pública a todas as pessoas. Com relação ainda ao juízo final, ninguém sabe o dia do retorno de Cristo, mas a Bíblia nos mostra que o dia está próximo. A proximidade desse dia é apontada por alguns sinais descritos pela Bíblia que precederão o dia do juízo. E esses sinais estão especialmente registrados em Mateus, no capítulo 4, versículos 3 a 4. Veja, queridos irmãos, volta e meia surgem algumas histórias, de que o mundo vai acabar porque encontrar o calendário dos Incas ou dos Maias e o calendário termina em tal data, significa que o mundo vai acabar. Ou então algum vidente dizendo que vai vir uma grande catástrofe que vai ser o fim da humanidade. E nós sempre de novo surgem essas lendas. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora, apenas o Pai. Apenas o Pai é que sabe o dia e a hora e apenas Ele é que determinará quando é que o dia do juízo final chegará. Para nós, o que implica não é saber o dia. Para nós, o que implica em importância é estar preparado todos os dias. Pois afinal, como eu não sei o dia e nem a hora, eu preciso a todo momento estar esperando Cristo.
pois Cristo pode voltar agora. Ou Cristo pode voltar daqui a 1000 anos. Se Cristo voltar daqui a 1000 anos, tudo bem, eu tive muito tempo para viver a minha vida sem a volta de Cristo, mas entenda também que Cristo pode não ter voltado enquanto eu vivi. Mas, e o dia da minha morte, eu sei? Veja, assim, o cristão precisa não apenas aguardar o dia do juízo final, mas o cristão precisa entender que ele deve estar preparado para morrer. E o que é estar preparado para morrer? É ter fé em Jesus como Salvador, para que quando chegue o dia da sua morte, né, ele possa habitar a vida eterna lá no céu, assim como aconteceu, por exemplo, com um daqueles bandidos ao lado da cruz de Jesus, que arrependido e confiante em Jesus, ele disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja bem, a vida cristã deve ser assim. Uma vida preparada para que, se chegar a nossa hora, nós possamos estar com Cristo no paraíso. Ou, se Cristo chegar enquanto estamos em vida, possamos também ser levados ao paraíso. Alguns eventos precederão ao final dos tempos como advertência e como preparação dos cristãos. Fome, catástrofes, guerras, doenças, né, como nós estamos presenciando, mas especialmente o amor entre as pessoas esfriará. É preciso então que nós, como cristãos, estejamos atentos a estes sinais. E em Hebreus 10, 25, a Bíblia nos diz assim: não deixeis de congregar, ainda mais quando veem que o dia se aproxima. Ou seja, se nós já estamos vendo a presença desses sinais em nosso contexto de vida, estejamos cada vez mais em comunhão com Deus, a partir da sua palavra, do batismo, da Santa Ceia, e também em comunhão com os irmãos no culto, na congregação, para que nós possamos nos admoestar uns aos outros e nos fortalecer na fé, esperando assim a vinda de Cristo, o Salvador. E como resumo, para terminar então esta aula de hoje, o resumo, né, do Credo Apostólico, dessa parte que nós estudamos, diz assim: creio que Jesus Cristo desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Que esta seja sempre a nossa fé. Que nós, como cristãos, tenhamos sempre esta convicção de que Cristo desceu ao inferno vitorioso, ao terceiro dia ressuscitou para mostrar a sua vitória também à humanidade e para mostrar que o seu sacrifício foi aceito por Deus. E assim nós agora temos acesso à vida eterna. Que assim como Cristo subiu aos céus para nos preparar lugar, um dia nós seremos levados para Ele, juntamente com Ele para o céu. Estando sentado à direita de Deus o Pai, Cristo está nos governando por meio da sua palavra, do batismo e da Santa Ceia. E que estejamos preparados para o dia em que Ele virá julgar os vivos e os mortos. Que Deus abençoe a fé, esta fé em nossos corações. E agora, né, a orientação do exercício é que vocês façam o exercício que está na página 107 da apostila e ela continua até a página 108, tá? Página 107 e 108. E vocês, então, vão completar esse exercício. E para eu ver que vocês estão fazendo, vocês vão tirar uma foto e mandar por WhatsApp para eu poder corrigir. Uma foto que enquadre, né, cada lição, cada exercício. Por exemplo, ali, o exercício 1. Copie os seguintes versículos. Então, vocês vão tirar uma foto, depois de copiar os versículos, para que eu possa conferir. Por isso, eu peço que escrevam com letra legível, com uma cor, né, um lápis bem apontado, para que fique ressaltado, então, na fotografia e eu possa ver, tá? E tirem uma foto que enquadre bem o exercício. Vocês sabem fazer isso, porque vocês lidam bem com a tecnologia. E também, então, né,
de cada um, né? Do exercício 1, do exercício 2, do 3, do 4 e do 5. Cada um que vocês completarem, tire uma foto e me manda, e para que eu possa fazer as correções e retornar para vocês por WhatsApp. Por enquanto, né, nós não temos ainda uma previsão de retorno das aulas. Nós vamos seguir atento de retorno das aulas presenciais, ok? Mas nós vamos seguir atento às informações que estão sendo dadas e às orientações sanitárias. À medida que nós pudermos, então, estarmos de novo ali presente, nós vamos avisar e daremos preferência pelas aulas presenciais. Enquanto isso não acontece, nós vamos fazendo por meio de videoaula para que vocês não percam o tempo e não atrasem no tempo com relação à apostila. Não fiquem com dúvidas. Se tiverem alguma dúvida com relação à lição, eu peço que anotem, enviem para mim por WhatsApp, por áudio, por escrito. O importante é que vocês manifestem aquilo que não entenderam, para que eu possa explicar a vocês, ok? Outra coisa que eu peço a vocês é que ao completarem os exercícios, além do vídeo, que vai servir para vocês como ajuda e como orientação, releiam a apostila na lição de número 20. Releiam ela para que vocês consigam completar. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que seja uma experiência produtiva, né? Nós termos a videoaula, assim nós não vamos atrasando a nossa matéria. Um grande abraço a vocês e até mais.